Olá pessoal, professor Alexandre Vander, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos praticamente encerrando o ano e um ano assim um tanto que atípico sobre todo esse período aí que nós já vivemos, com grandes oscilações de mercado, também refletindo na vida das pessoas, principalmente devido à crise da Covid. Mas o importante que nós estamos atravessando aí com saúde e temos aí condições de acompanhar muito bem o cenário do mercado e também reverter algumas situações. O restante, por conta da própria força da natureza, as coisas estarão se encaixando. Bom, nesse nosso material nós estaremos apresentando o comportamento aí da tendência da economia no mundo e também falando um pouquinho do Brasil, através dos relatórios do Banco Central, e finalizando também com o comportamento das ações da Bolsa de Valor por segmento, e deixando aí algumas dicas, até mesmo de oportunidade de crescimento, aí, de investimento para o ano de 2021. Então, ok? Bom, se nós formos olhar o cenário dos principais indicadores da moeda, o Bitcoin e também o ouro, em relação aos indicadores no Brasil, o Bitcoin teve uma valorização muito grande em relação ao início da pandemia, quando nós começamos a medir em 14 de fevereiro até dia 30 de dezembro, teve uma valorização em torno de 171%. Isso devido ao otimismo do mundo em ter uma moeda digital e também dos problemas que os Estados Unidos vem enfrentando internamente frente à própria Covid, e a China também já quase que se destacando em 2026, segundo alguns estudos, para se tornar a grande potência mundial. Então tem muito trabalho pela frente, principalmente na América, para poder reverter esse quadro, ou pelo menos continuar aí numa paridade em relação à Ásia. Bom, o IPCA, que é o índice da inflação, o Banco Central aqui no Brasil está se destacando ele em 4,39%, uma valorização de 36%. Então, os preços em si dos produtos, cestas básicas, eles estarão oscilando e chegando a 4% ao ano. Antes tínhamos uma previsão em torno de 3,22%. Então, salários, custos fixos das empresas, eles estarão tendo reajuste em médio de 5%, também a cesta básica. O PIB, o Banco Central está prevendo um encolhimento de 4,5%, quer dizer, a economia vai estar enxugando nesse ano 4,5%, e no ano de 2021 o Banco Central está projetando um crescimento do PIB de 13,5%, 3,5%. É uma oportunidade aí para quem for fazer o orçamento das empresas, projetar pelo menos um crescimento do faturamento da receita bruta em torno de 13,5% de crescimento, como sendo uma taxa de crescimento média. Comportamento do dólar, 5,14%, devido à retração da produção. O investidor acabou comprando dólar para proteger também o seu dinheiro, então teve uma elevação da taxa de dólar, chegando a R$ 5,14, uma valorização entre o período do dia 14 de fevereiro, que é o início da pandemia, até o dia 30 de dezembro, em torno de 25%. Então a produção cai, o investidor fica com receio do mercado, compra dólar, o dólar dispara. Ano de 2021, o Banco Central falando dólar em R$ reais. Então não teremos uma grande alteração, o mercado também já vem absorvendo esse valor de R$ reais na paridade da conversão. A taxa Selic, o Banco Central estimando fechar esse ano em 2%. O Selic é o dinheiro que o Banco Central repassa ao banco, o custo do dinheiro, que é o Sistema Especial de Liquidez e Custódia. Então, o Banco Central colocando o dinheiro mais em conta
tentando colocar um gás na economia para que ela venha ter um crescimento e segurando as pontas, mesmo num período de queda da produção, ele procurando incentivar as empresas para que não venha ter uma quebradeira geral, queda de produção, endividamento, elevação da inflação. Então, pela taxa Selic, o Banco Central consegue segurar então a inflação, controlando para que não venha ter um estouro e uma desfasagem da moeda como um todo. Para o ano que vem, então ele projeta aí uma taxa Selic de 3,13%. É uma boa taxa para empréstimo e financiamento e também reposição dos preços. O IPCA também 13,34, quer dizer, sobe o custo do dinheiro que o Banco Central está emprestando aos bancos, com isso reflete diretamente na inflação em 13,34. Olhando um pouco a questão do mundo, comportamento nos Estados Unidos, 14 de fevereiro a 30 de dezembro, S&P 500 atingindo uma pontuação de 3.743, superando então o início da pandemia em 16%, principalmente a vacina da Pfizer e também a questão que está tendo aí um possível controle da Covid através da vacinação da população. Bom, então nós temos a América, a Europa ainda vem sofrendo um pouco, está demorando para sair do vermelho, ainda está preocupante com os principais indicadores, tanto na Alemanha, na França, ainda não se recuperaram ainda do período do início do marco da Covid de 14 de fevereiro. Os demais indicadores no Japão, na China, já superou, o Japão em 15%, a China em 23%, e é o crescimento da Ásia e o fortalecimento, eles comentam até de criar um bloco único na Ásia, inclusive sem a participação dos Estados Unidos, que foi o que chamou a atenção aí das últimas notícias. Bom, então o mundo todo está se recuperando, exceto a Europa, que vem sofrendo ainda, com a recuperação da Bolsa de Valor, que indica um bom indicador para enxergar como os investidores estão analisando a capacidade de produção e a geração de riqueza dessas empresas, na valorização das ações e dos capital investido pelos acionistas. É um bom termômetro para quem acompanha, então, tendência de economia no mundo. Então, o Brasil já recuperou, entre 14 de fevereiro, que tinha 114 mil pontos, hoje está em 119 mil pontos a Bovespa, já recuperou em 4,63%, acompanhando tendência de recuperação dos Estados Unidos e também da Ásia, já saiu do vermelho, estamos no verde aqui no mercado de ações do Brasil. Bom, nós temos algumas oportunidades por segmento de investimento, crescimento da economia, outros departamentos e segmentos já se recuperaram, conforme nós estaremos apresentando nos slides seguintes. Nós selecionamos as principais ações que nós acompanhamos na Bolsa. A Magazine Luiza está com uma valorização de 74%, é uma empresa que começou muito no início a questão da informação digital, e-commerce, comprando online antes da pandemia. Então, ela teve uma explosão, enquanto a maioria das empresas se preparavam para migrar para a parte digital. A Magazine Luiza já estava totalmente sistematizada, automatizada, inclusive comprando plataformas para ter menor dependência em relação ao Google e os outros sistemas, para que ela tenha uma plataforma própria de comercialização junto com seus clientes. Então, é uma empresa que vem crescendo muito fortemente. Tem matérias no nosso site a respeito sobre a Magalu. Também a Natura comprou a Avon, teve uma já valorização de 6,75, saiu do vermelho. A Natura ainda demanda algumas análises fundamentalistas.
Era uma empresa que vinha com uma grande rentabilidade do patrimônio líquido, o ROI vinha muito alta, porém ela tinha um grande endividamento, participação de capital de terceiros, porém ela gerava muito caixa acima do seu próprio endividamento. Era uma empresa que se dava ao luxo de se endividar e não colocar dinheiro do acionista dentro da estrutura do patrimônio líquido. Assim, ela protegia os acionistas existentes e não fazia IPO, oferta pública de ações. Ela sempre preferia buscar dinheiro no banco, ao invés de buscar dinheiro com os acionistas, para não inflacionar, não criar um grande número de acionistas dentro da estrutura do balanço patrimonial. Então, era uma empresa endividada, assustava um pouco, mas ela gerava fluxo de caixa. Depois ela foi perdendo um pouco em termos de volume de venda, ano de 2015. Ela começou a fazer uma reestruturação, comprando a The Body Shopping, outros grandes grupos, por final comprou a Avon. Na Avon ela comprou já com aporte de capital dos acionistas, diminuindo o endividamento, preferindo fazer aporte, lançar ações fora do Brasil. Então ela está mudando um pouquinho a sua estrutura de administrar, colocando mais capital do acionista, reduzindo um pouco o endividamento, porém ainda ela não gerou, não atingiu a expectativa de geração de caixa prometida. Depende muito aí da retomada da economia e crescimento. Também, se você acessar análise fundamentalista no nosso site ou nos acompanhar também no YouTube, nós estaremos fazendo uma análise fundamentalista assim começar o ano da Natura e dessas principais empresas da Bolsa de Valor. A Embraer ainda patinando, com uma desvalorização de 54%, as ações antes da pandemia eram R$18, caiu para R$8,60. É uma oportunidade, porque é uma empresa muito bem estruturada, ela está entrando aí no segmento de defesa, o governo está investindo muito no KC-390, aviões de carga, os caças suecos serão produzidos pela própria Embraer aqui no Brasil, em Gavião Peixoto. Então, é uma ação que desvalorizou muito, mas ela promete aí uma retomada. Porém, ela fez alguns investimentos em outras empresas fora do Brasil, e quando descarrega o efeito da equivalência patrimonial, que é o resultado dessas empresas onde ela fez o investimento, tem uma queda muito grande no resultado pela metodologia da equivalência patrimonial. É quando uma empresa compra outra empresa ou faz investimento numa outra empresa. Tanto que ela fez uma baixa no goodwill, que é o valor classificado no intangível, por não ter tanta expectativa assim, de geração de caixa futuro. Ok, Azul, e a Gol, ela também é uma empresa que está com uma desvalorização de 37% e 33% em relação a 14 de fevereiro. Porém, se analisar a Gol e a Azul, vocês deem uma olhada no balanço patrimonial que nós acompanhamos lá em análise fundamentalista. É triste comentar, mas é a realidade. Essas empresas estão já com o patrimônio líquido negativo e não gerando lucro desde antes da pandemia, em 2014, 15, 16, 17, 18. Então, ela vem sentindo o efeito aí do custo operacional, que o custo da aviação é muito alto. E já tivemos em outras oportunidades a Varig, a VASP, entrou a Gol e a TAM saiu, entrou a Azul. Então, é um segmento de altíssimo risco operacional. Porém, o mercado gosta muito de valorizar essas ações, valendo aí R$ 38, R$ 24. E a Embraer, que produz avião, que tem tecnologia, valendo apenas R$ 8,60. Então, alguns pontos aí para reflexão de análise. A CVC ainda com uma desvalorização de 52%, essa empresa promete segmento, tão logo a pandemia venha entrar em controle, as pessoas vão gastar, elas vão querer viver muito mais. Então a CVC, embora esteja enfrentando prejuízos operacionais devido à pandemia, existe aí uma expectativa muito grande de retomada desse segmento, tão logo a pandemia entre em controle, também uma outra oportunidade. Bom, por segmento, apresentando aí as empresas, todas essas empresas nós temos no nosso site analisando.
estaremos efetuando análise fundamentalista delas logo a partir do mês de fevereiro e março, quando as empresas estiverem divulgando o balanço patrimonial. Segmento de alimentação, ele ainda encontra-se abaixo em 22% em relação ao período do início da pandemia. A Marfrig teve uma valorização de 11,6%, porém a maioria dessas empresas estão apresentando resultado operacional e geração de caixa positivo. Só o mercado que ainda não está acreditando nesse segmento da alimentação, mas é um segmento de que teve um crescimento aí em torno de 37% em relação ao ano passado. Todo mundo está comprando alimento por prazer e opção, ao invés de ir no restaurante. Então essas empresas estão vendendo bastante. Porém, é interessante que o mercado não valoriza tanto ainda a análise e a potencialidade de algumas dessas empresas gerar fluxo de caixa e ter um bom desempenho. O mercado ainda não percebeu. O que nós costumamos dizer é que o mercado, um dia, mais cedo ou mais tarde, acaba se encontrando com a análise fundamentalista. Então, quem estuda análise fundamentalista tem um sentimento de longo prazo daquilo que vai acabar acontecendo dentro da análise grafista ou técnica e análise pontual do mercado. Segmento dos bancos ainda todos em vermelho, apenas o BTG, que teve uma valorização de 23%, é um banco que vem crescendo muito, principalmente já é um banco de investimento, mudando o segmento. Os demais bancos ainda no vermelho, porque o investidor tem receio da inadimplência, da quebra de algumas empresas, porém isso não vem acontecendo. Por isso que nessa semana de 31/12 a 31/10, todos os bancos já estão no verde, porque o Banco Central está demonstrando controle sobre a economia, mesmo no tempo da pandemia. O Brasil, que exporta muito commodities e alimentação, vem se destacando no cenário internacional. Com isso, entra muito dólar a um custo de conversão de R$5. O Banco Central está indo muito bem, tem reservas, tem grana e está se segurando. Com isso, ele segura a taxa Selic lá embaixo, repassa dinheiro para os bancos, e os bancos também estão se controlando e sobrevivendo. O mercado ainda não percebeu essa grande potencialidade em relação a 14 de fevereiro. A economia do Brasil está indo bem, acho que muito bem até, obrigado, tirando essa parte aí da pandemia que afetou o mundo como um todo e a retração do PIB. Mas o Banco Central é um banco que está saudável, muito bem controlado e também mantendo o sistema financeiro sob o controle. Os bancos, então, podemos entender, e também a alimentação, como sendo dois grandes segmentos de oportunidade. Embora a Bovespa já tenha se valorizado 4%, vocês visualizam nesse gráfico que ainda alguns segmentos não foram tão fortemente explorados ou valorizados assim. O segmento das lojas, o que se destaca é Magazine Luiza. Vestuário, realmente as pessoas estão gastando pouco, teve uma retração em torno de 40%, comparando período a período de dezembro, porque as pessoas estão saindo menos de casa, pandemia, trabalho em home office, as pessoas não estão gastando tanto assim com a roupa e também esses outros segmentos aí do vestiário. Algumas dessas empresas elas estarão ainda apresentando resultado negativo no balanço patrimonial, porém o mercado já começa a visualizar um pouco a recuperação, tanto que no período de 31/12 a 30/10 já estamos visualizando, aí foi um bom período de recuperação. O shopping Iguatemi, por exemplo, valorizando 24%, estão acreditando que as pessoas estarão retornando a visitar o shopping. Com isto, as lojas se retomarão ao seu padrão comum e natural, já estão enxergando já a retomada do shopping, controle, e também a ansiedade das pessoas saírem de casa. Bom, o segmento teve uma valorização de 31/10 a 31/12 de 15%, e ainda tem uma oportunidade aí de 11% de valorização. Bom, nós temos medicamentos, que teve uma queda de menos 12%, ainda tem uma oportunidade aí de valorização de 23%, Droga Raia, Fleury, Suramérica, ok? Nós estaremos, então, efetuando essa análise
índice aí por segmento. Educação ainda está patinando, teve uma valorização de 38%, a Cogna ainda uma desvalorização de 60%, apenas 8% de valorização. E a Petrobras ainda tem uma oportunidade aí de 11%, na Petro 3, na Petro 4 também em torno de 6%. Ela vem sendo muito bem administrada, também fez reavaliação de teste de impairment. É uma empresa, um segmento que promete mineração, seguros, rodovias, transporte. Transporte aéreo, Gol, conforme nós comentamos anteriormente, o índice Bovespa, então, na sua valorização. Bom, se você quiser saber mais, visite o nosso site, Análise Fundamentalista. Você estará acessando em educacional todas essas empresas e aquelas que compõem a carteira teórica de ações da Bolsa de Valor. Nós efetuamos uma análise fundamentalista, que é o suporte, o alicerce praticamente do sistema e também da própria análise técnica. Ao invés de ficar analisando o sobe e desce do valor das ações, você compra ou investe com um pouco mais de segurança. Também efetue a tua inscrição no canal do YouTube, deixe o nosso like. Nós estaremos então a partir de janeiro postando alguns temas, assuntos sobre finanças corporativas, valuation, avaliação de empresas e também colocando a partir de fevereiro análise das empresas assim que elas publicarem o balanço na CVM. Ok, desejo a todos então um feliz 2021, esse praticamente é o nosso último post desse ano. Agradeço àqueles que estiveram conosco e também àqueles que estão descobrindo o nosso trabalho. É um trabalho direcionado ao público jovem, acadêmico, universitário, que precisa de conhecimento então para melhor desempenhar a sua profissão ou também ingressar no mercado, mas sobre o âmbito da análise fundamentalista. Nós não somos muito do segmento da análise técnica, embora nós tenhamos conhecimento, mas não é isso que faz parte do meio acadêmico, que nós ministramos aulas nos nossos cursos de MBA e também pós-graduação. Tendo interesse em efetuar um curso conosco, acesse o nosso site, será um prazer tê-los ou tê-las como um aluno VIP dentro do nosso programa de formação de profissionais. Um grande abraço a todos, deixa o teu like, compartilhe o nosso trabalho também aos teus amigos universitários, empresários, para que o conhecimento também possa ser difundido, e conhecimento agregado ao conhecimento gera muito mais conhecimento. Um grande abraço, tudo de bom a todos nós, feliz 2021, professor Alexandre Vanda.